ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. Agora são 6 horas em Goiânia e está começando o Jornal das 6. Eu sou Delfino Curado, fico com você até às 6:30 da noite. Você pode nos ouvir pelo rádio ou pela internet. No rádio, a sintonia é 870 AM ou através do site radio.ufg.br. Você pode também baixar o aplicativo para celulares Minha UFG. Andreia Zeredo retira a proposta da reforma da Previdência do município da Câmara de Constituição e Justiça, da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara Municipal de Goiânia, e leva a votação ao plenário da Câmara dos Vereadores. Os servidores municipais descobriram a manobra e conseguiram impedir que a votação acontecesse nesta terça-feira, dia 4. O jornalista Rodrigo de Oliveira conversou com o Sintego, Sindicato dos Professores de Goiás, sobre esse assunto. Vamos ouvir. Servidores do município protestam na Câmara Municipal de Goiânia pelo arquivamento do projeto da reforma da Previdência. Eu estou na linha com a professora Bia de Lima, presidente do Sintego, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás. Boa noite, Bia, tudo bem? Boa noite. Mais ou menos. Não estamos muito bem porque a luta é intensa. Né? A votação do projeto que trata da reforma da Previdência dos servidores municipais estava prevista para hoje de manhã lá na Câmara dos Vereadores. Como que foi essa sessão, Bia? A bem verdade, a prisão era de que a CCJ pudesse amanhã discutir, votar o projeto de lei. O que aconteceu foi que o presidente da Câmara avocou para si o projeto, retirando, portanto, da pauta da CCJ amanhã. Isso significou que hoje nós tivemos que ir para lá, porque senão teria sido colocado em votação, na esperança do passo municipal, que não tivesse ninguém que pudesse os vereadores votarem sem nenhum tipo de pressão dos servidores. Nós descobrimos a manobra a tempo, conseguimos mobilizar a categoria e notamos as galerias hoje solicitando que a moça está pedindo que possa esse projeto não ir avante, que ele possa ser arquivado. Esse é o pedido, é o clamor de todos os servidores, justamente porque as emendas que nós tínhamos proposto, as principais questões, que parte dela o passo concordou, aquelas de relevância menor, o passo incorporou ao projeto inicial, e aquelas mais importantes para nós, justamente não foram acatadas. Então, assim, o projeto para nós é muito adverso, muito ruim. Nós preferimos que o passo pudesse arquivar. Como o passo tem um interesse muito grande nos 800 milhões que estão depositados no Fundo 2, esse é o principal motivo que a população precisa ficar atenta, porque está sendo jogado como se fosse a salvação da aposentadoria dos servidores. E não é. O que a prefeitura está mais interessada é justamente em abocanhar os 800 milhões que estão depositados no Fundo 2, recolhidos do salário dos servidores do município. E a prefeitura, que há muito não tem pago o que deve, a prefeitura nos deve mais de 400 milhões. E aí eu passo, não fala nada. Então, por essas e outras, nós não queremos projeto relevante. Agora, os servidores, então, encaminharam algumas propostas de emendas a esse projeto, né? Quais foram essas propostas, Bia? Na verdade, foram 32 emendas, ora supressiva, ora modificativa, em que nós estávamos tentando minimizar os efeitos avassaladores do projeto. Aqueles 18, das 32 emendas, 18, o
As outras, como por exemplo, tem lá no artigo 62 que diz que todas as vezes que for ter reajuste para os servidores da ativa e aposentados, é preciso que o passo faça um levantamento, faça os dados atuariais para verificar a possibilidade disso acontecer ou não. E aqui na Constituição nossa a gente observa que isso é um propósito de engessar qual é a perspectiva de reajuste futuro que os servidores possam vir a ter. É uma camisa de força que nós não podemos aceitar. Além de outros pontos, como a entrega de áreas públicas, com o argumento de que estará pagando pelos recursos que o município vai ter acesso. Desses 800 milhões que eu disse ainda há pouco, que o Passo está interessado em obter, o Passo está entregando algumas áreas públicas a título de pagamento desses valores. Acontece que as áreas que a Prefeitura está a entregar são parques, áreas de preservação ambiental, praça pública. Que isso interessa para o servidor? Isso não é possível ser comercializado, portanto não vai virar dinheiro. Daí um dos propósitos que nós não concordamos para que a Prefeitura compre as vidas dos servidores com essa moeda que não tem poder de compra. Como você nos explicou, 18 das 32 propostas encaminhadas pelo coletivo de servidores municipais foram acatadas e viraram emendas, então, na proposta original da reforma da Previdência Municipal. O que o Paço Municipal, os vereadores, alegaram para não acolher as outras 14 propostas que haviam sido encaminhadas aí pelos servidores? Na verdade é porque a Prefeitura não abre mão desses outros pontos, por conta dos interesses específicos do Paço. Por exemplo, de indicação política de quem vai presidir a Previdência. Nós não concordamos com isso, nós achamos que tem que ser servidor de carreira, o prefeito não concorda, e tantos outros pontos, como o aumento da alíquota para o que o servidor passe a pagar mais pela Previdência, e enquanto que estamos há 2 anos sem data base. Então, além da Prefeitura não pagar o que deve de direitos aos servidores, ainda por cima a Prefeitura tenta tirar desses salários já tão minguados da maioria dos servidores para pagamento da Previdência. E isso vai criando uma contrariedade muito grande por parte de todas as categorias, de não ter, além de não ter aquilo que ele é de direito, eles querem tirar aquilo que eles possuem. Certo. Então é um problema muito sério que nós precisamos resolver. Para o nosso ouvinte entender, então, a proposta de reforma da Previdência deveria passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e, com uma manobra, então, do presidente da Casa, o vereador André Azeredo, já foi direto para votação em plenário. Porém, os servidores da Prefeitura, tanto da Educação quanto da Saúde, é um protesto unificado, como a Bia já havia explicado em um bate-papo anterior conosco. Os servidores da Prefeitura, então, conseguiram barrar, a votação em plenário nesta terça-feira, e já uma data prevista para uma nova votação desse projeto, e há manifestação prevista dos servidores para essa data? Sim, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, nós estamos chamando todos da educação e as outras categorias também para acompanhar a discussão na Câmara, porque ela pode ir à votação no plenário a qualquer momento. O que está a esperar é que a gente na verdade, o presidente da Câmara gostaria de nos pegar de surpresa, como foi hoje. Só que nós mobilizamos a categoria e conseguimos impedir. E agora, amanhã, está novamente, e assim até a gente conseguir arquivar os projetos. As categorias farão vigília em todas as sessões da Câmara a partir de agora, então, para que essa votação não ocorra a qualquer momento, como você explicou. Isso mesmo. Nós estamos acompanhando, temos vigílias. Lógico que as categorias vão ficando cansativas, porque já são mais de 3 semanas que nós estamos, quase que todas as sessões lá na Câmara Municipal, que no momento que a categoria vai cansando.
E eu acho que o que o presidente espera é isso, é nos vencer pelo cansaço. Mas isso não ocorrerá, nós vamos acompanhar de perto e vamos estar chamando a categoria para todas essas questões para que não passe o projeto que nós não queremos, que nós não vamos concordar com essas medidas que a Prefeitura quer tomar, quer ter isso, e nós não concordamos em hipótese alguma. Só para a gente finalizar nosso bate-papo, caso esse projeto passe pela Câmara dos Vereadores, seja aprovado em plenário, os servidores poderão entrar em greve? Nós estamos, inclusive, já nos organizando, porque o que está em jogo é muito além da questão da aposentadoria, da reforma da Previdência. O que está em jogo, além da perspectiva de aposentar, é também o fato da Prefeitura, até hoje, não ter mandado a lei que reajusta o piso dos professores, que deviam ter sido em janeiro. Já está finalizando o ano e até hoje a Prefeitura não pagou o que deve. Os administrativos e demais categorias que têm direito à database já vão por 2 anos sem o respeito à revisão salarial, e até o presente momento nenhuma dessas matérias chegaram na Câmara Municipal. São matérias que muito nos interessam, mas que infelizmente o jogo da Prefeitura tem sido grande e nós estamos muito temerosos diante do que está por vir. A greve não é descartada. Eu conversei com a presidente do Sintego, Bia de Lima. Bia, muito obrigado pelas informações e boa noite para você. Boa noite a você e a todos que nos ouçam. Nós queremos agradecer o empenho, a finitude, a compreensão, para que possa estar ao lado dos servidores, que são de fato aquelas pessoas que prestam serviços de qualidade, que buscam oferecer de si o melhor e que é preciso que a administração respeite esses servidores. É apenas isso que nós pedimos e cumprimentamos a todos. Muito obrigada. Muito obrigado. Rodrigo de Oliveira para o Jornal das 6. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Intercampus, Educação e Ciência nas ondas da Rádio Universitária. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Com reprise às 5h30 da tarde. Não perca. A Universidade Federal de Goiás e a Unimed Goiânia apresentam Cordel do Fogo Encantado, no Música no Campus 2018. O grupo de teatro pernambucano que virou banda a partir do espetáculo Cordel do Fogo Encantado sobe ao palco na terça-feira, 11 de setembro, no Centro de Cultura e Eventos do Campus 2 da UFG, às 8h30 da noite. Cordel do Fogo Encantado, no Música no Campus 2018. Ingressos nas livrarias da UFG e na República da Saúde. Apoio Cultural Rádio Universitária. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Vamos falar um pouco de economia. A produção industrial no país recuou 0,2% no mês de julho. A reportagem é de Leno Falck. A produção industrial no país recuou 0,2% em julho, após crescer 12,9% em junho e cair 10,9% em maio. Os números foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. 10 dos 26 ramos pesquisados apresentaram taxas negativas, com destaque para veículos automotores, reboques e carrocerias, e também produtos alimentícios. O gerente da pesquisa industrial mensal do IBGE, André Macedo, afirma que bens de capital, ao recuar 6,2%, teve a redução mais acentuada em julho. Além disso, outros fatores influenciaram o recuo. Também se observa resultados negativos em bens de consumo duráveis e bens de consumo semi-não duráveis, tendo no primeiro impactos negativos na redução da produção dos automóveis e também dos eletrodomésticos da linha marrom, especialmente os televisores, e para bens de consumo semi-não duráveis o impacto negativo fica muito
muito calcado em cima de uma parcela do setor de alimentos, como, por exemplo, o complexo de carne de bovinos, de carne de aves, o setor de calçados, segmento de bebidas. Já bens intermediários foi o único segmento com resultado positivo. Entre os 16 ramos que ampliaram a produção em julho de 2018, os destaques foram outros produtos químicos e outros equipamentos de transporte. Muitos têm uma relação direta com a produção de bens intermediários. Então, detalhando um pouco mais, como, por exemplo, os derivados do petróleo e biocombustíveis, o setor de celulose e papel, o setor de borracha e material plástico, o setor de outros produtos químicos, são segmentos que avançam a produção e têm ali uma identificação maior com a produção de bens intermediários, que por categorias econômicas é o único grande agrupamento que mostra avanço na produção. No confronto com julho do ano passado, a indústria apresentou crescimento de 4% e nesse ano acumula alta de 2,5%. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. O governo vai reajustar preço do frete para evitar nova greve dos caminhoneiros. A reportagem é de Yuri Hudson. A Agência Nacional de Transportes Terrestres deve reajustar ainda nesta semana a tabela do preço mínimo para os fretes. A informação foi confirmada nesta segunda-feira através de uma nota oficial da ANTT. No entanto, não há um prazo ou reuniões públicas para o deferimento deste reajuste. A ação do governo vem no momento em que se disseminam nas redes sociais a possibilidade de uma nova greve dos caminhoneiros. Segundo representantes do setor que comandaram a greve ocorrida em maio, não há perspectiva de uma nova paralisação. No entanto, os rumores preocupam os brasileiros. Na noite desta segunda-feira, em Brasília, por exemplo, foi possível verificar vários postos com filas imensas, todos na expectativa de uma possível nova greve dos caminhoneiros e de um possível desabastecimento de combustível, como ocorreu na paralisação anterior. Para o cientista político Milton Lauerta, da Unesp, há uma incerteza para uma greve ou não do setor novamente. Um cenário muito imprevisível para os próximos dias, mas isso ainda pode gerar consequências muito nefastas. Todos esses ingredientes estão aí colocados agora e eles não nos permitem vislumbrar com muita clareza o desfecho. O que vai acontecer depende muito dos próximos dias. A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos e a União Geral dos Transportadores também descartaram qualquer possibilidade de greve. Segundo eles, o acordo feito com o governo está válido e a União tem cumprido a promessa. O reajuste da tabela do frete, neste momento, é mais uma forma que se verifica o cumprimento do que foi acordado entre o governo e os caminhoneiros. Apesar disso, nas redes sociais seguem sendo compartilhados áudios sobre uma possível paralisação nesta semana. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, já determinou à Polícia Federal a investigação para saber de onde estão partindo estas notícias, segundo o governo, falsas. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 6h18. E a população do Rio de Janeiro ficou indignada com o incêndio no Museu Nacional. Populares invadiram os escombros para se despedir do acervo de centenas de anos. No dia seguinte ao incêndio que consumiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro, um sentimento era constante. Foi uma perda muito difícil, né, para todo mundo. Que quem pôde vir para cá e conhecer o museu conseguiu. Agora, as próximas futuras gerações não vão conseguir mais entender o que foi esse museu. É dia do biólogo, é um dia do biólogo assim, particularmente muito triste, porque o que a gente está vendo aqui é fruto do descaso de muitos anos. As palavras dos estudantes Miguel, da Escola Dom Pedro, e de Jorge Marçal, do curso de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, expressavam o sentimento de centenas de pessoas que foram ao palácio localizado na Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro, após o incêndio que destruiu praticamente
todo o arcevo construído em 200 anos, mas que contava milhares de anos de história. A também estudante do Serviço Social da Universidade, Tatiani, que mora próximo ao prédio, lembrou como foram os primeiros momentos na noite do domingo. Quando eu cheguei, já tinha uma turma tentando tirar o que era possível das últimas salas, porque aqui o fogo já vinha se alastrando por esse segundo andar, tomando a lateral. A gente ficou preocupada com uma sala onde tinha material em álcool e formol, né, por ser altamente inflamável, e aí tentamos retirar esse material e levar para uma outra região mais afastada, fora da estrutura do museu, né? E aí, quando estávamos fazendo isso, uma parte, o fogo já havia tomado lá atrás também e perigava desabar determinadas partes. A gente teve que parar e sair. Nesse primeiro dia, sem o Museu Nacional, muitos afirmavam que não foi o acaso o responsável pela tragédia. Professores e alunos relatavam as dificuldades que o local enfrentava por conta da falta de recursos, causada principalmente pela aprovação da PEC do teto de gastos. A estudante Júlia, também da UFRJ, lembrou que foi o terceiro incêndio em prédios da instituição federal. O orçamento de manutenção do Museu Nacional por ano custa menos do que um juiz recebe por mês. E não tem dinheiro. O museu recebeu R$54 mil esse ano para orçamento, sendo que em 2013 ele recebia R$350 mil. A mesma opinião foi compartilhada pela professora da Faculdade de Educação da UFRJ, Cláudia Pitinini, que, emocionada, falou sobre como surgiu a paixão pela educação. Eu me tornei bióloga porque eu vim aqui com meu pai a partir dos 5 anos de idade. A gente aprendeu o que era ciência, eu aprendi, meus irmãos aprenderam o que era ciência nesse espaço de conservação. A professora Adriana Facina, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, analisou a situação. Não havia investimento e também não havia nenhum tipo de preparo para lidar com uma situação dessa, né? Então, é como se a gente tivesse sido bombardeado pelo próprio Estado brasileiro, né? A preocupação dos estudantes da instituição agora é quanto ao futuro. Inara, do curso de Botânica, disse que estava consternada, pois em apenas 5 horas, 200 anos de investimento na história foram apagados. A gente tem pesquisas em desenvolvimento de mestrado, de doutorado, projetos de extensão que aconteciam aqui dentro do museu e simplesmente agora a gente não sabe como é que vai ser. O dia seguinte a um incêndio que eliminou o acervo de mais de 20 milhões de peças, que destruiu pesquisas que ajudaram a construir o nosso hoje e viabilizam avanços para o futuro, o povo não teve acesso fácil. Numa espécie de despedida, o espaço ao redor do prédio em ruínas foi literalmente invadido pelo público. O palácio foi interditado pela Defesa Civil. Nesta segunda-feira, o governo anunciou o repasse de R$10 milhões com o objetivo de reconstruir a estrutura. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues. Ouça o Jornal das 6 também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Os moradores, líderes comunitários e empresários da região leste de Goiânia estão preocupados com a intimação recebida pelo Centro de Referência da Juventude de Goiás. A Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, SEGPLAN, pediu a desocupação da instituição filantrópica em 30 dias para construir no lugar um presídio do regime semiaberto. O CRJ, Centro de Referência da Juventude, atende mais de 100 mil famílias no território goiano e oferece atendimento jurídico, psicanálise e assistência social, além de oficinas culturais para crianças e adolescentes. O presidente do Centro de Referência da Juventude, Aloísio Arruda, está ao vivo conosco por telefone e fala sobre essa desocupação. Boa noite, Aloísio. Obrigado por falar conosco. Boa noite aí, todos os ouvintes aí da grande rádio universitária. Aloísio, primeiramente, qual que é o trabalho do Centro de Referência da Juventude? O trabalho do CRJ, ele é com criança, adolescentes, jovens e a comunidade da região leste, desenvolver um trabalho de ressocialização, cultura, arte, qualificação profissional, totalmente gratuito.
Tem uma biblioteca comunitária também? Tem uma sala de informática, uma biblioteca comunitária, salão, né, para eventos, capacidade de 400 pessoas com sonorização, estúdio profissional e uma rádio web. Vocês também têm palestras de prevenção ao uso de drogas? Palestra de prevenção ao uso de drogas, com crianças e adolescentes, né, daqui da comunidade, são realizadas por meio de rodas de conversas e individualmente com a nossa psicanalista. Então, vocês receberam uma intimação para desocupar esse prédio em 30 dias? Nós fomos surpreendidos com essa notificação na semana passada do governo do estado, dessa desocupação em 30 dias. Fato também lembrar que hoje recebemos um contato do governo do estado de forma verbal de que foi revogada essa decisão. Porém, de forma verbal, estamos aguardando por escrito, né? Nesse país, somos cidadão de papel, tem que estar por escrito. E aí, dizendo que estaria revogada essa situação. Mas nós vamos manter a nossa reunião amanhã, junto com a comunidade, que está colhendo abaixo-assinado, que será entregue ao governador posteriormente nas mãos do governador de Goiás. Então, vocês vão fazer amanhã uma audiência pública no próprio prédio aí do Centro de Referência da Juventude. Qual que é o endereço aí desse prédio? Isso mesmo. Amanhã essa audiência pública vai ser aqui dentro do nosso salão do Centro de Referência da Juventude, aqui no setor Moraes. Fica na Avenida Independência, quadra 23, lote 9, setor Moraes, aqui em Goiânia, ponto de referência, em frente ao viaduto do Novo Mundo. Então, só para tirar uma dúvida aqui do pessoal, que a gente estava lendo o material de vocês, vocês receberam uma intimação por escrito para desocupar esse prédio para ser construído um presídio do semiaberto aí? Olha que loucura, né? Isso mesmo. A desocupação nossa para dar espaço a um presídio semiaberto aqui nesse local, né? E a princípio era essa a situação colocada pelo governo, né? Volto a reforçar que verbalmente disseram que foi revogada, mas estamos aguardando um documento por escrito. Por isso vamos manter amanhã a audiência pública. E esse documento por escrito que vocês estão esperando, tem alguma previsão? Disseram para nós que até amanhã de manhã esse documento estaria em nossas mãos, essa revogação por parte do governo de Goiás. E nós estamos aqui com a comunidade aguardando ansiosamente para ver isso acontecer. E também quero lembrar que o abaixo-assinado, ele já reforça também um pedido ao governo do estado que já faça a doação definitiva para a entidade, para esses pesadelos não mais ocorrer e não interromper as nossas atividades. Então vocês estão criando um abaixo-assinado para solicitar a doação desse imóvel que vocês estão aí já há 8 anos para ser do Centro de Referência da Juventude. Quem quiser assinar um abaixo-assinado, como é que faz, hein, Aloísio? O abaixo-assinado estão percorrendo a região leste, né? É uma mobilização feita pelos líderes da região leste, empresários e igrejas e etc. E quem quiser também pode vir aqui direto na nossa sede e assinar esse abaixo-assinado que solicita o governo do estado a doação definitiva para que assim não seja interrompida as atividades ofertadas gratuitamente à comunidade, às nossas ações. Então, para terminar, faz um convite aí para o pessoal da audiência pública que está marcada para amanhã às 7 horas da noite. Eu gostaria de convidar toda a população da região leste, não só da região leste, mas de Goiânia, né? Um presídio dentro da cidade traz uma insegurança para toda a cidade. Queria convocar você para amanhã às 19 horas, na sede social aqui do CRJ, Centro de Referência da Juventude, está conosco nessa luta em prol da cidadania, dos movimentos sociais e colaborar aí com as nossas ações, que são de atendimento gratuito para criança e adolescente e as comunidades tradicionais. Ok, nós conversamos com o presidente do CRJ, Centro de Referência da Juventude, Aloísio Arruda, sobre a intimação que a ONG recebeu por escrito para deixar o prédio onde está instalada há 8 anos e o governo do estado quer instalar um presídio do semiaberto aí nesse local que fica na Vila Moraes, na Avenida Independência, em Goiânia. Boa noite, Aloísio, obrigado pela participação, sucesso aí nessa empreitada. Obrigado, boa noite a todos.
6 horas e 29 minutos, e com essa informação a gente encerra o Jornal das 6 de hoje, terça-feira, 4 de setembro de 2018. Agradecemos aos colegas Sandro Alves e Clóvis Henrique pelos trabalhos técnicos. Continue ouvindo a Rádio Universitária, porque vai começar Estação Esportiva. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.